O casal Ed e Lorraine Warren se tornou mundialmente famoso por investigar fenômenos paranormais. Foram retratados em franquias de grande sucesso como Invocação do Mal, Annabelle e A Freira, filmes inspirados em casos que, segundo eles, foram baseados em fatos reais. Mas a pergunta que não quer calar é: até que ponto essas histórias são verdadeiras? Será que eles realmente enfrentaram forças sobrenaturais? Ou tudo não passou de uma grande encenação? Hoje vamos mergulhar a fundo na trajetória dos Warren, explorar as polêmicas e revelar segredos que até hoje dividem a opinião de fãs, estudiosos e céticos. Se você gosta de histórias assustadoras, bizarras e misteriosas, já sabe. Se inscreva no canal Rei Fantasma, ative o sininho e prepare-se, porque o vídeo de hoje promete mexer com suas crenças. Parte 1. A origem de Ed Warren. Edward Warren nasceu em 7 de dezembro de 1926, em Connecticut, Estados Unidos. Curiosamente, Warren não era seu sobrenome original, mas sim seu nome do meio. Desde criança, ele afirmava viver em uma casa assombrada, experiência que marcaria toda a sua vida. Entre os 5 e os 12 anos, relatava ouvir passos, vozes chamando seu nome e até testemunhar fenômenos estranhos, como o surgimento de uma bola de luz branca saindo do armário, que depois se transformava em uma senhora idosa de respiração ofegante. Seu pai, um homem extremamente cético, sempre lhe dizia que tudo tinha uma explicação lógica, mas Ed nunca esqueceu aquilo. Aos 8 anos, ele ouviu pela primeira vez um padre comentar sobre um caso de exorcismo, no qual um homem estaria possuído e se transformava em algo semelhante a um porco. A partir dali, sua curiosidade pelo oculto cresceu. Na juventude, Ed se tornou pintor autodidata e, mais tarde, se autoproclamou demonologista, estudando a chamada Bíblia do Diabo e a hierarquia dos demônios. Ele uniu religião e investigação, se tornando um conferencista requisitado, além de escritor e pesquisador. A infância de Lorraine. Enquanto isso, Lorraine Warren, que depois se tornaria Lorraine Warren, também passava por experiências incomuns. Desde criança, estudando em um colégio católico, ela dizia conseguir enxergar auras em torno das pessoas, que variavam em cores e intensidade. Um episódio marcante aconteceu quando ela tinha apenas 12 anos. Durante uma conversa com uma freira, Lorraine disse que sua aura era mais brilhante do que a da Madre Superiora. Isso lhe custou uma punição severa: 3 dias sem poder brincar ou falar. Desde então, ela aprendeu a esconder suas habilidades, temendo ser vista como herege. Tudo mudou quando conheceu Ed, em um cinema onde ele trabalhava como porteiro. Ela tinha 16 anos, ele 18. Lorraine relatou que, ao olhar para ele, já o viu como seria no futuro e teve a certeza de que se casaria com aquele homem. Pouco tempo depois, começaram a namorar. O casamento veio rápido, seguido de uma separação temporária. Ed foi enviado para a guerra em 1945, mas sofreu um acidente em um navio e voltou para casa pouco antes do conflito terminar. Nesse período, Lorraine ficou grávida da única filha do casal, Judy Warren. O início das investigações. Ed era apaixonado por pintura. Para sobreviver, ele retratava casas históricas e, muitas vezes, casas que tinham a fama de serem assombradas. Lorraine batia a porta e oferecia os quadros aos moradores. Muitos aceitavam e, em troca, permitiam que o casal investigasse os supostos fenômenos da residência. Esse foi o embrião da carreira dos Warren como investigadores paranormais. Com o tempo, eles acumularam centenas de relatos. E em 1952, fundaram a Sociedade da Nova Inglaterra para a Pesquisa Psíquica, que até hoje existe e é gerida por sua filha Judy e seu genro, Tony Spera. De acordo com eles, foram mais de 10.000 casos investigados ao longo da vida.
Sempre reforçavam que não buscavam lucro diretamente das famílias, mas sim reconhecimento através de palestras, livros e mais tarde colaborações em programas de TV e cinema. Contudo, essa crescente exposição também trouxe polêmicas. Céticos, jornalistas e até colegas investigadores começaram a questionar a legitimidade de suas histórias. Estariam os Warren realmente combatendo forças demoníacas, ou apenas criando uma narrativa rentável e convincente? Parte 2. O auge da fama. Com a criação da Sociedade de Pesquisa Psíquica, os Warren mergulharam em investigações cada vez mais complexas. Mas foi a partir dos anos 70 que sua fama realmente explodiu. Principalmente após o lançamento do clássico O Exorcista, 1973. A obra despertou enorme curiosidade popular sobre possessões e exorcismos, abrindo espaço para figuras como Ed e Lorraine. De repente, eles passaram de investigadores locais para celebridades do oculto, sendo convidados para talk shows, programas de rádio e conferências em todo o país. Porém, junto com a fama, vieram os críticos. Alguns especialistas acusavam o casal de explorar tragédias familiares em busca de notoriedade. Outros os viam como charlatões. Ainda assim, nada impediu que eles participassem de casos que se tornariam lendas modernas do terror. O horror em Amityville. O caso mais famoso e polêmico da carreira dos Warren é, sem dúvida, o da casa em Amityville, em Nova York. Tudo começou em 1974, quando Ronald DeFeo Jr. assassinou brutalmente seus pais e irmãos enquanto dormiam. Na defesa, ele alegou ouvir vozes demoníacas o ordenando a cometer os crimes. Pouco tempo depois, a família Lutz se mudou para a casa, mas abandonou-a em apenas 28 dias, alegando experiências paranormais aterrorizantes. Odores inexplicáveis, enxames de moscas em pleno inverno, objetos se movendo sozinhos e aparições assustadoras. Foi nesse momento que Ed e Lorraine entraram em cena. Junto a outros investigadores, eles afirmaram ter captado evidências de presenças malignas, incluindo a famosa fotografia de um garoto fantasma olhando pela escada, imagem que até hoje divide opiniões entre crentes e céticos. A polêmica? Muitos críticos sugerem que toda a história foi orquestrada por advogados e pelos próprios Lutz, interessados em lucro com livros e filmes. DeFeo teria, inclusive, usado a posse demoníaca como estratégia de defesa. Ed e Lorraine, segundo alguns investigadores, teriam passado pouco tempo na casa e exagerado os relatos para chamar a atenção da mídia. Apesar das dúvidas, Amityville se consolidou como um dos maiores ícones da cultura paranormal, rendendo inúmeros livros, adaptações cinematográficas e, claro, aumentando ainda mais a fama dos Warren. O caso Perron, a inspiração de Invocação do Mal. Nos anos 70, os Warren atenderam a família Perron, em Rhode Island, que vivia em uma antiga fazenda, onde fenômenos estranhos aconteciam diariamente. As 5 filhas alegavam ver fantasmas, ouvir vozes e presenciar objetos sendo arremessados. A mãe, Carolyn Perron, teria sido alvo de uma presença maligna que a enfraquecia, deixando-a à beira de uma possessão. Ed e Lorraine acreditavam que o local estava amaldiçoado por uma suposta bruxa chamada Bathsheba Sherman, acusada de sacrificar crianças no século XIX. Essa versão foi explorada diretamente no filme Invocação do Mal, 2013. A polêmica? Andrea Perron, uma das filhas, publicou livros relatando que a situação real foi muito pior do que mostrado. Ela afirmou que o casal Warren não ajudou em nada, chegando a piorar a situação ao realizar um ritual que deixou sua mãe em estado crítico, após ser violentamente arremessada durante um suposto exorcismo. Apesar disso, os filmes retrataram Ed e Lorraine como heróis e salvadores da família, algo que gerou desconforto entre os Perron, que tiveram de conviver com a atividade paranormal por mais de 10 anos.
Ainda assim, o caso se tornou um dos mais populares da carreira dos Warren e pavimentou a imagem deles como ícones culturais do sobrenatural. O Poltergeist de Enfield. Invocação do Mal 2. Em 1977, a polícia de Londres foi chamada pela família Hodgson, que relatava estranhos fenômenos em sua casa no bairro de Enfield. Móveis se movendo sozinhos, batidas nas paredes e levitações. As irmãs Janet, 11 anos, e Margaret, 13 anos, eram as principais testemunhas e logo se tornaram foco da imprensa. Há registros fotográficos e até vídeos de Janet supostamente falando com voz demoníaca. Ed e Lorraine também estiveram na casa, mas, segundo investigadores britânicos, sua participação foi muito menor do que mostrada em Invocação do Mal 2 2016. Na realidade, eles teriam passado apenas um dia no local. A polêmica. As próprias irmãs admitiram, anos depois, que inventaram alguns fenômenos para chamar a atenção, embora defendessem que a maior parte dos eventos foi real. Um investigador chegou a afirmar que Ed o chamou de lado e disse: "Podemos ganhar muito dinheiro com essa história, algo que coloca em xeque as intenções do casal." Mesmo assim, o caso de Enfield permanece como um dos poltergeists mais documentados do século XX. Parte 3. O julgamento de Arne Johnson. Invocação do Mal 3. Em 1981, o casal foi chamado para investigar um dos casos mais estranhos e únicos da história judicial norte-americana. Arne Cheyenne Johnson foi acusado de assassinar seu patrão, Alan Bono. O que tornava o caso peculiar é que a defesa alegava que Arne estava possuído por um demônio no momento do crime, sendo a primeira vez que a possessão demoníaca foi usada como argumento em um tribunal dos EUA. Segundo relatos, tudo começou quando o pequeno David Glatzel, de apenas 11 anos, começou a apresentar sinais de possessão, visões, ataques violentos e gritos estranhos. Durante um dos rituais de exorcismo em David, Arne teria desafiado a entidade a deixá-lo em paz e entrar em seu corpo. Pouco tempo depois, o crime ocorreu. A polêmica. O juiz recusou a alegação de possessão por falta de provas científicas, condenando Arne por homicídio culposo. Críticos apontam que o caso foi inflado para atrair a atenção da mídia. Há relatos de que escritores contratados para transformar o episódio em livro receberam instruções para exagerar os detalhes, transformando a tragédia em um espetáculo. Ainda assim, Hollywood se apropriou da narrativa, resultando em Invocação do Mal 3. A Ordem do Demônio 2021. O caso Snedeker. A Casa Assombrada de Connecticut. Outro episódio amplamente divulgado foi o da família Snedeker, em Connecticut, que se mudou para uma casa onde supostamente funcionara um necrotério. Logo após a mudança, relataram ataques violentos, aparições e atividades paranormais que aterrorizavam a todos. Os Warren investigaram o local e afirmaram que havia forte atividade demoníaca, resultado de práticas macabras ligadas ao passado do imóvel. A história inspirou o filme Evocando Espíritos, The Haunting in Connecticut, 2009. A polêmica. Autores envolvidos no caso disseram que Ed pediu para que exagerassem a narrativa, chegando a chamá-los de loucos em privado, mas reforçando que era importante criar algo realmente assustador. Além disso, estudiosos apontaram que a família sofria com problemas sérios, como alcoolismo e distúrbios psicológicos, o que poderia explicar os acontecimentos sem recorrer ao sobrenatural. O Lobisomem de Londres. Talvez um dos casos mais inusitados atribuídos aos Warren seja o de Bill Ramsey, conhecido como o Homem-Lobo de Londres. Ramsey afirmava sentir desde a infância impulsos violentos, acompanhados por visões de transformação em um lobo.
Em certos episódios, atacava pessoas com força sobre-humana, inclusive policiais. Os Warren participaram de um exorcismo no qual, segundo eles, Ramsey teria sido libertado da entidade que o atormentava. Lorraine chegou a afirmar que existia um vídeo da transformação parcial de Ramsey, mas o material jamais foi mostrado publicamente. A polêmica. Sem registros confiáveis, muitos consideram o caso uma fraude, ou simplesmente um episódio de psicose grave. Mesmo assim, a história alimentou ainda mais o mito de que os Warren enfrentavam não apenas fantasmas e demônios, mas também criaturas sobrenaturais. Annabelle, o objeto amaldiçoado mais famoso do mundo. Nenhum objeto do Museu dos Warren é tão icônico quanto a boneca Annabelle. Em 1968, estudantes de enfermagem relataram que a boneca presente de aniversário mudava de lugar sozinha, deixava bilhetes com mensagens assustadoras e até teria tentado estrangular um dos amigos da casa. Segundo Ed e Lorraine, a boneca estava possuída não pelo espírito de uma criança, como muitos pensavam, mas por um espírito demoníaco disfarçado, buscando um hospedeiro humano. Após rituais e bênçãos de padres, Annabelle foi trancada em uma caixa de vidro no Museu do Oculto, acompanhada de um aviso claro: não abra. A polêmica. Alguns pesquisadores acreditam que a história foi inspirada em um episódio da série Além da Imaginação, The Twilight Zone, que mostrava uma boneca maligna chamada Annabelle. Para eles, o caso pode ter sido construído sobre uma base fictícia, embora até hoje visitantes e até religiosos mantenham respeito e medo em relação à boneca. O Museu do Oculto. Fundado nos anos 80, o Museu dos Warren abrigava todos os objetos coletados ao longo das investigações: estátuas, ídolos, máscaras, instrumentos de rituais e, claro, Annabelle. Muitos itens recebiam bênçãos semanais de padres para conter sua energia negativa. Após a morte de Ed e Lorraine, a coleção passou a ser administrada por Tony Spera, genro do casal. Hoje, o museu enfrenta problemas legais para se manter aberto ao público, mas sua fama permanece viva, principalmente por sua conexão com a cultura pop e os filmes de terror. Parte 4. Críticas e controvérsias. Apesar do carisma e da fama, a vida de Ed e Lorraine Warren nunca foi livre de críticas. Muitos estudiosos de parapsicologia e céticos renomados afirmam que o casal manipulava informações, exagerava detalhes e até inventava relatos para manter a aura de mistério e alimentar o mercado editorial e cinematográfico. Um dos pontos mais levantados contra eles é o fato de terem participado de mais de 10.000 casos. Para críticos, é impossível que todos fossem genuínos, o que levanta a suspeita de que muitos foram inflados ou mesmo fabricados. Além disso, havia a questão financeira. Embora os Warren insistissem que nunca cobravam diretamente das famílias, toda a exposição rendia livros, palestras e direitos de adaptação, o que os transformou em figuras lucrativas. O lado sombrio. Acusações pessoais. Talvez a polêmica mais devastadora envolvendo Ed tenha surgido após sua morte. Uma mulher chamada Judith Penny declarou ter sido amante de Ed desde os 15 anos de idade, quando ele tinha 30. Ela chegou a morar na mesma casa que o casal por décadas, sendo apresentada publicamente como sobrinha. Segundo Judith, Lauren sabia de tudo e aceitava a situação. Ela também alegou que chegou a engravidar de Ed, mas foi pressionada a fazer um aborto para evitar escândalos. Essas revelações lançaram uma sombra pesada sobre a imagem de casal perfeito tão romantizada nos filmes. O advogado da família negou todas as acusações, e Lorraine, já muito idosa e debilitada, nunca se pronunciou diretamente sobre o assunto. Até hoje, esse rumor permanece como uma ferida aberta no legado dos Warren.
entre o real e o fictício. Outro debate importante gira em torno da forma como os filmes da franquia Invocação do Mal retratam os Warren. Nas telonas, eles aparecem como guerreiros do bem, profundamente apaixonados e guiados pela fé. Mas especialistas e até familiares das vítimas relatam que muitas vezes o casal não trouxe soluções reais, chegando até a piorar algumas situações. Ainda assim, não se pode negar. Foram os Warren que transformaram o paranormal em espetáculo cultural, misturando fé, terror e entretenimento como ninguém. Seus casos influenciaram não apenas Hollywood, mas também a percepção coletiva sobre casas assombradas, possessões e objetos amaldiçoados. O legado e o futuro. Invocação do Mal 4. Com o lançamento de Invocação do Mal 4, o casal volta ao centro das atenções. Mesmo décadas após suas investigações, os Warren continuam sendo personagens centrais do terror contemporâneo. O filme promete explorar novos arquivos e casos supostamente verídicos, reacendendo debates sobre onde termina a realidade e onde começa a ficção. E talvez seja justamente aí que reside o verdadeiro poder dos Warren, no mistério eterno. Entre polêmicas, acusações e devoção, eles conseguiram algo raríssimo, se tornaram lendas vivas do sobrenatural, eternizadas em livros, filmes e na imaginação coletiva. Se Ed e Lorraine realmente enfrentaram forças malignas ou apenas criaram uma das maiores encenações da história moderna, talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: seu legado continua assombrando o mundo, e a cada novo filme, mais e mais pessoas passam a acreditar que, no fundo, o mal pode estar muito mais perto do que imaginamos.